Caríssimos alunos, sejam bem-vindos. Estamos no novo encontro no Conect Enem, em parceria com a RPTV e a Nona Direc. Hoje falaremos de um personagem muito importante da nossa história recente de nossa República. Chama-se Getúlio Dornelles Vargas, a conhecida Era Vargas, a construção de um novo Brasil. Um político que notabilizou-se pela sua habilidade política, pelo seu discurso e pela forma que soube conduzir a política durante 15 anos, quando esteve no poder no Brasil, durante o período do primeiro mandato. Vamos dizer assim, mandatos ininterruptos. E, posteriormente, ele retorna ao governo no segundo mandato, isso aí já no ano de 1950. Então, nós temos lá, vamos ver, a Era Vargas, de 1930 a 45. Como é que Getúlio chega ao poder? É um período marcado por uma ascensão deste político de forma populista, de forma demagógica, paternalista e fascista. Então essas eram as características que nortearam esse período getulista na história do Brasil. Mas quais são os antecedentes que deram essa ascensão a Getúlio Vargas? A Primeira Guerra Mundial, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, a crise do setor cafeeiro, principalmente São Paulo e Minas Gerais, e a política do governo Washington Luiz. Então, esses fatores conjugados, certo, fortaleceram a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Por quê? Porque nesse período, crises mundiais, certo, vão refletir na estrutura oligárquica que nós falamos no nosso último encontro, certo? Tendo que, naquele período da chamada República Oligárquica, a base econômica e política do Brasil era a produção e exportação do café. E em função da queda da Bolsa de Valores em 1929, com a redução do consumo de café pelos mercados europeu e norte-americano, vai fazer com que essa economia entre em crise e, consequentemente, vai enfraquecer os cafeicultores, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, já que a base política e econômica deles era a exportação do café. Tá? E estava no seu mandato, exercido a partir de 1926 a 1930, o político Washington Luiz, que era o representante dessa oligarquia cafeeira de São Paulo. Tá? Então nós temos que, de acordo com a política do café com leite, a sua manutenção estabeleceria que o sucessor de Washington Luiz deveria ser um candidato que era governador de Minas Gerais, Antônio Carlos. Mas o Washington Luiz quebra essa continuidade, essa política do café com leite. E ele indica Júlio Prestes, que era de São Paulo, para substituí-lo. Então isso vai ter uma reação muito forte. E Minas Gerais, com o apoio do Rio Grande do Sul, da Paraíba, Pernambuco e do Rio de Janeiro, formam a chamada Aliança Liberal, certo? Para enfrentar as eleições de 1930, que tinha como chapa que representava essa aliança Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa como vice, certo? Só que as eleições, como nós vimos no nosso último encontro, durante o período das oligarquias, eram eleições manipuladas, coordenadas pelos grandes políticos regionais, conhecidos como coronéis, que controlavam o voto de cabresto através de currais eleitorais, certo? Que elegiam os representantes dos governos estaduais aliados do governo central ou do governo federal. E assim garantiu-se a eleição de Júlio Prestes da mesma forma. Getúlio Vargas, tendo conhecimento de tudo isso, ele vai começar a questionar a eleição de Júlio Prestes. Mas, no dia 26 de julho de 1930, ocorre um fato inesperado: o assassinato de João Pessoa. João Pessoa, o vice na chapa da Aliança Liberal, é morto por questões particulares e não por questões políticas. Mas isso foi o estopim para que houvesse um golpe em 1930 e que a Aliança Liberal conduzisse Getúlio Vargas ao poder. Certo? Por quê? Porque o assassinato de João Pessoa ganhou uma conotação política, certo? E isso vai permitir
que essas forças que formaram essa aliança liberal, como nós já falamos, mineira, gaúcha, paraibana, pernambucana e carioca, essas forças vão convergir no sentido de apontar um novo caminho para a política brasileira, tomando como ponto de partida o assassinato de João Pessoa. Tá? Então nós temos aqui uma representação do jornalista João Dantas matando João Pessoa, certo? E este fato vai desencadear o golpe de 1930, que Getúlio Vargas vai assumir o poder a partir de então. Então nós entramos na primeira fase desse período getulista, o conhecido governo provisório. Qual é a primeira ação de Getúlio Vargas? Como ele vinha do movimento tenentista, então nós vamos ter que em 1922 tivemos uma ação rebelde dos tenentes que foi sufocada pelo governo na época. Getúlio Vargas vai nomear interventores em todos os governos do Estado do Brasil. Por que isso? Porque ele sabia que a estrutura política, tanto a nível municipal, estadual e federal, era contaminada pelaquela política oligárquica. Então havia a necessidade dele iniciar um seu governo com pessoas que ele confiasse, já que ele conhecia essa estrutura viciada da política brasileira. Então os interventores vão assumir os governos estaduais e a partir daí ele começa a configurar uma nova estrutura na política republicana. Tá? Então, veteranos da Revolução Tenentista de 22 serão indicados para os governadores, para os governos estaduais. Tá? Nesse mesmo movimento, ele fecha o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais e suspende todas as eleições, nível municipal, estadual e federal, certo? Então aí caracteriza um Estado ditatorial, óbvio, certo? Já que o parlamento, a nível nacional, estadual e municipal, serão fechados, tá? Uma reação muito forte vai surgir 2 anos depois, em 1932, que foi em São Paulo, uma oligarquia forte, com poder econômico, certo? Ela vai se rebelar contra o governo federal. É a conhecida Revolução Constitucionalista de 1932. Serão 3 meses de luta, certo? Entre as forças federais, que representavam o poder de Getúlio Vargas, o poder do governo central, e São Paulo arregimentou um exército, certo? Com o apoio das oligarquias do interior de São Paulo e contou com o apoio de outros estados para enfrentar o governo de Getúlio Vargas. Depois de 3 meses de luta, as forças federalistas ganham, certo? E Getúlio vai se sobrepor politicamente à oligarquia de São Paulo. Mas a consequência mais importante desse movimento foi, em 1933, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, certo? Então será assentada e elaborada uma nova Constituição. A última era a Constituição Republicana de 1891. Tá? Então nós vamos ter que, nesse processo, nós teremos a eleição da primeira deputada federal no Brasil, que é Carlota de Queiroz, representando o governo de São Paulo. Tá? Aí a Constituição de 34, ela vai ser uma Constituição ímpar. Por quê? Porque naquele momento ela vai dotar o Brasil de aspectos importantes, democráticos, que vão referendar a força de trabalho no Brasil e a liberdade partidária. Por exemplo, nós vamos ter, no bojo dessa nova Constituição de 34, o voto universal, direto, feminino e secreto. Lembre-se que nós chamamos a atenção aqui que as eleições durante o período da República Oligárquica eram eleições abertas, tá? Onde as mulheres não votavam, certo? E que todo mundo tomava conhecimento de quem o eleitor votava, porque declarava o voto na mesa receptora, na cédula, certo? Então agora o voto torna-se secreto, feminino e direto. Se mantém o sistema de república federativa no Brasil, tá? Outra coisa importante que essa Constituição vai determinar, meus jovens, principalmente para nós, o ensino primário, público, gratuito e obrigatório. A partir daí, vai se começar a desenhar no Brasil uma estrutura educacional desenvolvida e mantida pelos estados estaduais, certo? O que vai fazer com que
isso faça com que se cresça o desenvolvimento da educação no Brasil e mais à frente nós teremos o surgimento das nossas primeiras universidades federais que começarão a dar todo esse contorno educacional que vivenciamos hoje. Tá? Outra coisa importantíssima que vai ocorrer nessa Constituição, a criação da justiça eleitoral e trabalhista. Lembre-se que eu chamei a atenção de vocês naquele período que nós falamos sobre a República Oligárquica. Não existia no Brasil legislação trabalhista. Certo? A jornada de trabalho era a jornada imposta pelo empregador, o salário era o salário que o empregador achasse que devia pagar e nenhum outros direitos trabalhistas existiam. Mas a partir da justiça trabalhista serão criadas no Brasil, por exemplo, o salário mínimo, férias remuneradas, repouso remunerado, hora extra, indenização por demissão sem justa causa, certo? Que prevalece até hoje, embora a última reforma trabalhista de outubro de 2017 tenha estabelecido que houvesse por parte dos empregadores a redução dessa multa, que era de 40%, que hoje pode chegar a 20%, certo? Dependendo das novas relações trabalhistas estabelecidas entre os empregados ou sindicatos e as empresas. Tá ok? Nesse mesmo período, nós teremos o forte antagonismo político que nós já nos referimos quando nós falamos da República Oligárquica. Aquele antagonismo ideológico, a ação integralista brasileira, extrema-direita, fascista e anticomunista, tá? E que tinha como apoio os militares, os grandes proprietários de terra e a Igreja Católica. E era liderada pelo jornalista Plínio Salgado. Era o integralismo, a ação integralista brasileira era a AIB, uma agremiação militar em que se impunha, de uma certa forma, através de semelhanças muito grandes com o fascismo, a qual Getúlio Vargas tinha uma certa simpatia, mas não apoiava publicamente. Por quê? Porque o desejo do jornalista Plínio Salgado era implantar um Estado integral no Brasil, ou seja, tomar o poder, tornar-se presidente, certo? Então, Getúlio Vargas apoiava de longe, certo? Ele não podia assumir esse apoio integralmente à ação integralista porque poderia estar colocando em risco o seu poder, tá? Isso é claro e fácil nós entendemos. E do outro lado, se eu falei antagonismo, se eu tenho uma ação integralista brasileira de extrema-direita fascista e anticomunista, a adversa vai ser a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que ela vai ser, nesse contexto, de extrema esquerda, comunista e antifascista, tá? Que tinha apoio dos operários e dos camponeses. Ela vai representar o interesse dessa massa explorada, certo? Dos sem terras, vamos dizer assim. E o seu grande líder foi Luiz Carlos Prestes, que teve a sua mulher, Olga Belinário, entregue por Getúlio Vargas aos nazistas, certo? E que acabou morrendo na Alemanha, num campo de concentração, tá? Temos um fato nesse contexto, desse antagonismo político, desse período de Getúlio Vargas, uma ação muito interessante. Em 1935, a intentona comunista no Rio Grande do Norte. É um fato único no nosso estado, certo? Era um movimento que vinha sendo articulado pelos comunistas no Brasil, os integrantes do Partido Comunista Brasileiro, da ação da Aliança Nacional Libertadora, certo? E eles estavam se articulando, certo? Para tentar tomar o poder, tirar Getúlio Vargas do poder. Então esse movimento era de característica comunista e que visava a tomada do poder e a instalação no Brasil de um governo socialista, tá ok? O movimento estava previsto para acontecer no Rio de Janeiro, no Recife e em Natal. Claro que, por que esses três lugares, Agnaldo? Porque é onde o movimento se encontrava mais organizado, certo? E havia um aspecto importante. Acreditava-se que o movimento acontecendo de forma simultânea poderia abalar a estrutura do poder do governo getulista, certo? Mas só que isso de fato não aconteceu, porque nós temos que levar em consideração que o sistema de comunicação naquela época era um sistema não tão eficiente como hoje, claro, né? E vocês sabem dizer o porquê. Então, o Rio Grande do Norte ele se antecipou aos outros centros que estavam previstos para a deflagração do movimento
que era o Rio de Janeiro e o Recife, e ele se antecipa, no dia 23 de novembro de 1935, a tomada, uma ação efetiva desse grupo de comunistas aqui no Rio Grande do Norte, vão invadir o quartel-general da polícia, certo? Onde hoje é a antiga Casa do Estudante, e onde hoje é aquela sede da Secretaria de Saúde na Ribeira, era o Palácio do Governo, certo? Vizinho ao Teatro Alberto Maranhão. E o nosso governo era exercido pelo governador Rafael Fernandes, certo? Então, o governador Rafael Fernandes é destituído do poder, certo? Então, se instala no Rio Grande do Norte um governo de 4 dias, certo? Os comunistas vão invadir o palácio, o nosso governador ele vai se retirar para Paraíba, certo? E de lá vai para Recife, onde ele vai buscar organizar uma reação contra esse movimento e a tomada do poder no Rio Grande do Norte, certo? Então, durante esse governo de 4 dias, os comunistas vão editar um jornal chamado A Liberdade. E qual era o principal objetivo desse jornal? Era difundir junto à população o ideário do movimento, as razões pelas quais eles estavam tomando o poder, no sentido de sensibilizar o maior número de pessoas possível para eles contarem com o apoio popular. Tá? Só que 3 dias depois chega no Rio Grande do Norte reforços federais, vindo de Recife e de João Pessoa, e começam a entrar em conflito com esses comunistas em Natal. Um certo grupo vai sair dessa área de conflito e vão vir em direção ao interior do estado, mais precisamente na região do Seridó. Então é naquele ponto, ali na Serra do Doutor, onde tem um monumento, à direita de quem vem de Natal para Currais Novos, antes de chegar àquele posto da Polícia Rodoviária, tem um monumento à direita, certo? Que inclusive hoje ele é iluminado, quem vier pode prestar atenção. Esse monumento representa a ação dos integralistas impedindo a entrada dos comunistas no Seridó. Tá? Houve o que nós chamamos de participação, interceptação dos comunistas pelos integralistas. Como eu falei na outra ocasião, quando nós falamos da República Oligárquica, no Seridó, o movimento integralista era muito forte, certo? Porque a liderança da igreja era muito forte e ainda é até hoje, certo? Então nós vamos ter que, sob a liderança do padre Valfredo Gurgel, que era vigário de Acari, ele vai arregimentar integralistas de Carnaúba dos Dantas, de Acari, de Pareira, de Currais Novos, de Cruzeta, e que vão formar um grupo e que vão interceptar a chegada desses comunistas, para que eles não chegam nas cidades que eu citei, certo? Vão abrir uma grande vala com uma profundidade de mais de 2 metros, com 2 metros de largura, para o carro que vinham não poder passar, certo? E ali haverá trocas de tiro e coisa e tal, e eles acabam retornando para Natal. Uma das grandes consequências desse grupo foi a grande perseguição feita por Rafael Fernandes, que voltou a exercer o governo do Estado e que vai perseguir sistematicamente esses comunistas. Identificados, muitos serão presos. Foram presos nessa época em registros contados por alguns autores, pesquisadores desse movimento, de 2.000 a 3.000 pessoas foram presas nesse período em todo o Rio Grande do Norte, certo? Foi uma verdadeira caça aos comunistas, ok? Passado essa intentona comunista, 2 anos depois, vai surgir um fato que vai definitivamente caracterizar esses últimos anos do governo getulista como uma ditadura de fato. Foi o chamado Estado Novo, em 1937 a 1945, certo? Claro que Getúlio Vargas precisava de um fato novo que justificasse essa sua ação autoritária. É aí, nesse período, que surge o famoso Plano Cohen, que posteriormente soube-se que ele nunca existiu, mas era um plano divulgado pela imprensa e pelo governo, em que haveria uma tentativa de tomada de poder do próprio Getúlio e o assassinato de todos os governadores no Brasil. Então, daí a justificativa, segundo o próprio executivo, o Getúlio Vargas, de tomada do poder.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai destituir o Congresso Nacional, volta a fechar todo o Legislativo no Brasil, Assembleia Legislativa, Câmara Municipais, partidos políticos, certo? Nós teremos um verdadeiro Estado ditatorial, imposição da censura, certo? Todo o poder concentrado na mão do Executivo, certo? Que será caracterizado por uma forte centralização política, uma intervenção econômica e corporativista, certo? Uma caracterização de um Estado fascista que estava na Europa em plena ascensão, com Mussolini na Itália e com Hitler na Alemanha, tá? A Constituição será outorgada no dia 10 de novembro de 1937, ela terá características fascistas, onde concentra todo o poder econômico, político nas mãos do poder central, certo? Ele vai criar mecanismos de repressão, de censura e de exílios. Por exemplo, o líder da Aliança Nacional Libertadora, Luiz Carlos Prestes, ele é exilado por Getúlio Vargas, certo? Após a instituição do seu Estado Novo, ok? Ele vai criar aparelhos de controle que ele denominou como DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e o DASP, o Departamento de Administração e Serviço Público. Os servidores públicos passaram a ser vigiados. Isso aí lembra alguma coisa a vocês dos últimos dias, nos últimos acontecimentos? Quem acompanha a política viu que, semana passada, o Supremo Tribunal Federal estava julgando uma lista feita pelo Ministério da Justiça, a mando da Presidência, para registrar e ter o controle sobre mais de 590 funcionários públicos federais que tinham se autodominado antifascista. Muito parecido com essa situação aqui, não é? O que nós podemos dizer é que nós temos hoje no governo, no Brasil, um estado de feições fascista, certo? Um estado de feições de forte centralização política. Aí, nesse sentido, vale fortalecer as instituições políticas, a imprensa, certo? O judiciário, de modo geral. Por quê? Porque elas impedem que se efetue, de fato, um estado ditatorial no Brasil, tá? Embora nós tenhamos um novo contexto político completamente diferente daquela época. Mas as características são muito semelhantes. É só prestar atenção. Faça uma análise, uma leitura sobre o movimento fascista na Itália e na Alemanha, vê se vocês não vão encontrar semelhanças com o nosso governo, lamentavelmente, tá? Ok, pessoal? Vamos fazer pelo menos essa pesquisa e depois a gente pode conversar sobre isso novamente, tá legal? Mas vamos lá. Outra coisa importante que vai surgir nesse período, nessa Constituição de 37, certo? É aí onde Getúlio Vargas deu o grande pulo do gato, certo? Embora ele tenha adquirido, instituído no Brasil, um Estado ditatorial, ele tinha um grande apoio da massa operária. Puxa, Aguinaldo, como é que você pode explicar isso? Um governo que fecha as assembleias, fecha o Congresso Nacional, fecha os partidos políticos, vai ter apoio do povo. Porque nesse bojo dessa Constituição de 37, ele vai ampliar os direitos trabalhistas, certo? Ele vai não só ratificar aquelas garantias, aquelas leis trabalhistas já presentes na Constituição de 34, e nessa de 37 ele vai ampliar. Por exemplo, é nessa Constituição de 37 que nós teremos a licença maternidade de 90 dias, 60 dias, aliás, desculpe. As mulheres que tinham carteira assinada, depois do parto, passavam 60 dias para cuidar de sua criança, sem perder o emprego, e depois voltavam a trabalhar normalmente. Atualmente, essa licença é de 120 dias, tá? E no serviço público é de 180 dias, tá? Outra coisa importante, a periculosidade e a insalubridade, que são adicionais de 30% na hora trabalhada do trabalhador, se ele exercer uma função em que ele coloca em perigo, coloca em risco a sua vida, certo? Ou então que ele possa adquirir uma doença em função da sua atividade laboral. Por exemplo, como ocorria aqui em Currais Novos, os trabalhadores da mineração que trabalhavam no subsolo, todos eles recebiam insalubridade. Sobre o valor da sua hora trabalhada, ele tinha um acréscimo de 30%, tá certo? Por quê? Porque a atividade que ele exercia
colocava em risco a sua vida e também ele podia adquirir doenças decorrentes da sua atividade laboral, tá? Então isso vai ser importante, porque isso vai servir de um instrumento de negociação entre o governo federal e os sindicatos. Mas como assim, Aguinaldo? É fácil a gente entender. Ele vai negociar com o sindicato e vai dizer, olha, eu estou dando a vocês, aos trabalhadores, uma garantia, estou dando um reconhecimento do periculosidade, da insalubridade das atividades laborais dos trabalhadores. Em contrapartida, eu não quero greve. Certo? Então, por isso que nós vamos ver que nesse período do Estado ditatorial não haverá movimento grevista. Certo? Os sindicatos serão manipulados. É aí que surge o termo pelego, certo? Onde os dirigentes sindicais irão defender o interesse do governo do que propriamente da classe que ele representava, certo? Então, na década de 80, na década de 70, 80, usou muito esse termo de dirigentes pelegos. Foi quando começou a surgir uma movimentação mais forte dentro dos movimentos sindicalistas e de onde vai nascer o Partido dos Trabalhadores em 1979, tá? Então, nós vamos ter que, eu coloquei anteriormente que havia uma forte intervenção do governo na economia. Por exemplo, serão criados a Companhia Siderúrgica Nacional, no Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Volta Redonda, e a Companhia Vale do Rio Doce, uma grande companhia de mineração, que até pouco tempo, até uns anos atrás, eram empresas estatais que foram privatizadas, mas dando continuidade a esse tipo de governo, certo? Onde o projeto de estatização das empresas públicas ganhou um forte ritmo e agora está retornando aí com a premissa do economista Paulo Guedes, em que ele fortalece a necessidade de privatização de grandes empresas brasileiras, Eletrobras, Correios, Petrobras, Banco do Brasil. Mas nessa época, no período getulista, a Companhia Siderúrgica Nacional foi muito importante e decisiva para o desenvolvimento nacional. Por quê? Porque o Brasil, nessa época, ele importava aço. E a siderúrgica produz o aço, que é a matéria-prima para a indústria siderúrgica, para a indústria metalúrgica e para a indústria de bens de produção, certo? É a matéria-prima que favorece a você a construção de novas máquinas e que possa desenvolver outras indústrias, como a indústria alimentícia, a indústria têxtil, a indústria da construção civil. São indústrias que são derivadas da siderurgia, certo? Então, o Brasil, passando a produzir esse aço aqui, ele vai baratear essa produção desses equipamentos e haverá um grande desenvolvimento industrial no Brasil. Nós temos, nesse período, mais precisamente, um pulo muito grande, um desenvolvimento industrial no Brasil. Getúlio Vargas, certo? Com a criação da CSN, e mais lá na frente, durante a ditadura militar, na qual nós teremos o conhecido milagre econômico, certo? No qual nós teremos também um grande desenvolvimento industrial, só que esse financiado pelo capital internacional, mais precisamente pelo capital norte-americano. Ok? E no veículo de comunicação foi outro instrumento muito hábil na mão de Getúlio Vargas, certo? O rádio, certo? O rádio era o grande veículo de comunicação no Brasil, porque a televisão só surge no Brasil na década de 50, no final do governo de Juscelino Kubitschek, certo? Então, nesse período, o grande veículo de comunicação no Brasil era o rádio. Getúlio Vargas vai instituir a Hora do Brasil, onde todos os dias ele falava à nação de suas ações administrativas, suas ações políticas, certo? E que com isso ele conseguia manipular a massa e manter aquela caracterização de governo do povo, do pai dos pobres, aquele que criou e que deu leis, que amparou os trabalhadores, que melhorou as suas condições de trabalho, que valorizou o salário do trabalhador com a criação do salário mínimo. Então, isso aí, para a grande massa, entendeu? Era muito importante, supervalorizava a figura de Getúlio Vargas como presidente do Brasil. Então, por isso que toda a ação contrária a Getúlio Vargas era sempre mal vista pelo povo. Se dizia que era a perseguição das elites, porque não queria que o povo tivesse uma ascensão econômica,
Mas não se esqueçam que, paralelo, politicamente, tudo estava fechado. Forte repressão, forte censura, exílios. Não existia partidos políticos, então era um silêncio total, certo? A oposição praticamente não existia, porque ele tinha instituído esse mecanismo para impedir a ação dessa oposição. Então, por isso, que ele tendo o rádio ao seu lado, para ele poder divulgar suas ideias e suas ações, cada vez mais ele fortalecia essa sua visão de um homem voltado para o povo, ok? Então, temos aqui uma representação da fala de Getúlio Vargas, que lia grande discurso na rádio, certo? Para poder sensibilizar o povo de suas ações e continuar contando com o apoio desse povo. Um fator muito interessante dentro desse contexto será a Segunda Guerra Mundial, que acontece de 1939, a partir da invasão nazista sobre o território polonês, certo? E que vai perdurar até 1945. Na Segunda Guerra Mundial, efetivamente o Brasil vai participar, enviando a Força Aérea Brasileira e a Força Expedicionária Brasileira, os antigos pracinhas, certo? Então, esses soldados tiveram uma participação efetiva na Segunda Guerra, ao lado dos aliados, certo? Com o apoio dos Estados Unidos, Inglaterra, França, na ocupação do Monte Castelo, no norte da Itália, certo? Dominada pelos fascistas e pelos nazistas alemães, certo? Vai ser importante isso aí, por quê? Porque isso vai permitir o chamado Encontro de Natal, certo? Onde houve no dia 29 de janeiro de 1943, certo? A partir de então, quando o Brasil efetivamente envia as suas tropas ao território europeu, a negociação entre o presidente Roosevelt dos Estados Unidos e o presidente Vargas do Brasil. E o que houve nesse encontro, Aguinaldo, tão importante? A instalação de uma base americana no Brasil, mais precisamente em Parnamirim, certo? Na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Essa base, pessoal, foi a maior estrutura bélico-militar norte-americana instalada fora do território dos Estados Unidos, certo? E que hoje está instituído lá o CATRE, a base militar da aeronáutica, certo? Então lá existia, por parte disso, uma permuta. Qual seria o benefício do Brasil com a instalação dessa base americana em Parnamirim? Os americanos financiaram a construção da CSN que eu falei anteriormente para vocês, certo? Então a CSN vai dinamizar a produção industrial no Brasil e a sua construção foi financiada pelos Estados Unidos em troca da instalação dessa base americana em Parnamirim, que aproximou, porque geograficamente o Rio Grande do Norte é a parte do litoral americano mais próximo do território europeu, certo? Então isso era importante, servia de apoio para os aviões e os navios aliados poderem chegar até a Europa no fronte da guerra, mais precisamente, tá? Temos aqui, ó, uma representação, um retrato desse grande encontro que houve em Natal. Temos aqui o presidente Roosevelt na frente e atrás dele está Getúlio Vargas, certo? Nesse encontro, e essas estruturas arquitetônicas aqui no fundo é a estrutura da base americana que já estava pronta, certo? Foi apenas a efetivação da instalação dessa base, consequentemente um acordo de financiamento da construção da CSN, como eu já falei, assinado nesse momento, certo? O chamado Encontro de Natal. Fundamental essa base americana em Parnamirim para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. Então, passada a Segunda Guerra, certo? Porque havia nesse sentido uma certa contradição política. Como assim? Getúlio Vargas enviou exército, enviou suprimentos para combater regimes fascistas de extrema direita, como o fascismo italiano e o nazismo alemão. E como é que ele podia manter no Brasil um governo ditatorial? Então, essa contradição foi minando as forças de Getúlio Vargas, certo? E os militares saíram fortalecidos, terminada a Segunda Guerra Mundial, e começaram a pressionar Getúlio para ele começar um processo de redemocratização do Brasil. E a pressão foi tão grande que ele termina renunciando ao governo em 1945, tá?
É nesse momento de redemocratização que surgem novos partidos políticos no Brasil. Obviamente, também, o Congresso Nacional foi reaberto, as assembleias legislativas nos estados, as câmaras municipais nos municípios, certo? Então, quais são os partidos que vão surgir, Aguinaldo? Partidos históricos, certo? Que vão servir de base para a chamada período da nossa história conhecido como República Liberal, pós-45. A UDN, União Democrática Nacional, PSD, Partido Social Democrático, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que existe até hoje, o PRP, Partido Republicano Paulista, originário das oligarquias de São Paulo, Partido Comunista Brasileiro, PCB, e o Partido Comunista do Brasil. Certo? Então, podemos ver aí uma diversidade político-ideológica representada por esses partidos, o que enfatiza a chamada redemocratização. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, organiza um novo processo eleitoral para a eleição que vai surgir em 46. E em novembro de 45, nós vamos ter a eleição de Eurico Gaspar Dutra, certo? Eleito pela aliança entre PTB e PSD, e que vai governar o Brasil de 1945 a 50. Pessoal, chamar a atenção aqui de vocês numa coisa. Embora Getúlio Vargas tenha renunciado e não tenha participado desse processo político dessa eleição, mas Eurico Gaspar Dutra foi o seu general, foi o seu ministro do Exército durante o seu governo e mais precisamente no período da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então aí nós temos nitidamente a influência política de Getúlio. E quando termina o mandato de Eurico Gaspar Dutra, quem é que vai ser eleito? Getúlio Vargas vai ser eleito no Brasil de 50, para exercer o mandato até 55, só que em 54 acontece o seu suicídio, certo? Então, quer dizer, a influência dele, politicamente falando, vai ultrapassar os limites da chamada Estado getulista, ok? Então, ele vai, durante esse governo de Eurico Gaspar Dutra, ele vai exercer o Senado, será senador pelo Rio Grande do Sul, já que ele era da cidade de Bagé, e em 1950 ele é retornado ao poder pelo voto direto, certo? Pelo Partido Trabalhista Brasileiro, ok? Então tá aí Getúlio Vargas, essa figura ilustre da nossa história, um representante legítimo politicamente da política brasileira, um dos personagens que tem uma vasta vida política pesquisada, diversos trabalhos são feitos, divulgados. Nós temos, por exemplo, um jornalista, Constantino, que agora não estou me lembrando o nome, ele fez uma grande obra de pesquisa de Getúlio Vargas, certo? Com 3 volumes muito importantes, e que numa outra oportunidade eu vou trazer o nome do livro e do autor para vocês. Não estou me lembrando agora, sobre Getúlio Vargas. Quem puder ler sobre a história de Getúlio, coincidentemente haverá conhecimento de uma parte da história política do Brasil. Tá bom? Um prazer, um abraço e até o nosso próximo encontro, que nós falaremos da Segunda Guerra Mundial. Tá legal? Forte abraço.